E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá em todo lugar. Como as coisas se movem. Por quê? Parece coisa de gênio, né? Mas um cara chamado Isaac Newton, lá atrás, sacou umas regras tão simples que explicam tudo, desde um ônibus acelerando até o jeito que os planetas dançam lá no céu. Então se prepara que a gente vai entender o mundo de um jeito novo. Bora? Vamos começar com uma situação que com certeza você já viveu. Pensa aí, você está de boa no ônibus, talvez até meio dormindo, e de repente, vrum, o motorista pisa fundo. O que acontece na hora? A gente é jogado para trás, né? Parece que o banco te empurrou. Mas ó, não é mágica não. Isso é física pura. E essa sensação esquisita é a chave para a gente desvendar a primeira lei de Newton. Ok, mas antes de ir para as leis, a gente precisa ter uma palavrinha na ponta da língua: força. O que é força? É bem simples, na verdade. É qualquer empurrão ou qualquer puxão. Simples assim. É o que faz a bola rolar, o que freia a bicicleta, o que amassa uma latinha de refri. Se algo mudou de velocidade ou de forma, pode apostar que teve uma força ali no meio. Guarda isso aí. Beleza. Com a ideia de força na cabeça, a gente chega na primeira lei de Newton. Ela também é conhecida como lei da inércia. E ela é basicamente sobre o que as coisas fazem quando não tem nenhuma força agindo sobre elas ou quando as forças se anulam. É tipo a lei da preguiça dos objetos, se você quiser pensar assim, o comportamento padrão das coisas. Então, o que é essa tal de inércia? Imagina que os objetos são meio teimosos. A inércia é essa teimosia. Se um objeto está parado, a tendência dele é continuar parado. Ele não vai sair do lugar sozinho. E se ele está em movimento, a tendência é continuar se movendo, sempre, em linha reta e com a mesma velocidade. Ele meio que resiste a qualquer mudança, sabe? É a natureza dele. E aí, de repente, um monte de coisa começa a fazer sentido. Lembra do ônibus? A gente matou a charada. O ônibus anda, mas o seu corpo teimoso que quer ficar parado. Por inércia. Por isso você sente aquele solavanco para trás. E na freada, é o contrário. O carro para, mas seu corpo quer continuar indo para frente. É por isso que o cinto de segurança é tão importante. Ele te segura, ele vence a sua inércia. E olha só, até na máquina de lavar roupa. Quando ela centrifuga, a roupa gira, mas as gotinhas de água, por inércia, querem seguir reto e acabam escapando pelos buraquinhos do cesto. Viu só? Inércia está em toda parte. Ok, a primeira lei foi sobre o que acontece quando não tem força resultante, quando está tudo em equilíbrio. Mas e quando não tá? E quando você realmente empurra alguma coisa e ela se move? O que acontece aí? É para isso que serve a segunda lei de Newton. Ela é a lei que diz como, exatamente, o movimento vai mudar quando uma força entra em ação. Para entender isso, pensa numa coisa bem prática. O que é mais fácil de empurrar? Uma caixa vazia ou essa mesma caixa cheia de livros, de pedra, sei lá? A cheia, é óbvio, né? É muito mais difícil. Por quê? Porque ela tem mais massa. E quanto mais massa, mais teimosia, mais inércia. Ela resiste mais à mudança. A segunda lei conecta essas três coisas: a força que você faz, a massa do objeto e a mudança de velocidade que você causa. E o mais legal é que o Newton não ficou só na conversa. Ele criou uma formulinha, quase uma receita de bolo para isso. É a famosa F igual a m vezes A. Força é igual a massa vezes a aceleração. Pode parecer só umas letrinhas, mas essa equação é, sério, uma das mais poderosas da ciência. Ela é um mapa que conecta força, massa e movimento de um jeito perfeito. Bora usar essa fórmula, então, para ver que não é bicho de sete cabeças. Imagina a cena. O carro quebrou. Você e mais um amigo estão lá empurrando com tudo. Juntos, vocês fazem uma força de 400 newtons, que é a unidade de medida para força. E o carro tem uma massa de 1.000 quilos. A pergunta é, com essa força toda, o quão rápido o carro vai ganhar velocidade? Aí a gente joga na fórmula. Força dividido pela massa, e o resultado é a aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas o que isso significa na prática? Significa que a cada segundo que vocês continuam empurrando, a velocidade do carro aumenta 0,4 metros por segundo. Viu só? A fórmula funciona. Ela prevê o que vai acontecer no mundo real. É muito poderoso. Ok, já vimos a lei da preguiça e a lei do empurrão.
Agora vamos para a terceira, a última lei. E essa, olha, ela dá um nó na cabeça no começo. Pensa só, para você andar para frente, o seu pé empurra o chão para trás. Um foguete, para ir para cima, joga um monte de gás para baixo. Como assim? Uma coisa vai para um lado e a outra para o lado oposto. Que bruxaria é essa? A resposta para essa bruxaria está na terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e reação. É muito simples, na verdade. As forças nunca agem sozinhas. Elas sempre vêm em pares. Para toda ação, existe uma reação. Se você empurra a parede te empurra de volta, com a mesma intensidade, na mesma hora. Ou seja, não existe força solteira por aí. Elas sempre andam em dupla. E o melhor exemplo disso é a gente andando. A ação é o seu pé empurrando o chão para trás. A reação é o chão empurrando o seu pé para frente. E é essa força de reação que te faz andar. Aí você pergunta, ué, mas se a força é a mesma, por que eu ando e o planeta Terra não sai voando para trás? Ótima pergunta. É por causa da massa. A sua massa perto da massa da Terra é a nada. Então a mesma forcinha que te joga para frente no planeta não faz nem cócegas. E agora, gente, segura aí, porque é aqui que a coisa fica genial. O Newton olhou para essas 3 leis e pensou: será que isso vale só para coisas aqui na Terra? Para caixas, para ônibus? E aí ele fez a pergunta de $1 milhão. A mesma força que faz uma maçã cair da árvore é a mesma força que segura a Lua lá no céu, girando em volta da gente? Ele conectou o chão com o espaço. Para provar essa ideia maluca, ele imaginou uma coisa incrível. Pensa num canhão, lá no topo da montanha mais alta do mundo. Primeiro, você dá um tirinho fraco. A bola de canhão voa um pouco e cai, certo? Agora, você coloca mais pólvora, um tiro mais forte. A bola vai bem mais longe e cai. Mas e se? E se você desse um tiro com uma força absurda, com uma velocidade mas tão grande, que na medida que a bola de canhão vai caindo, a Terra, que é redonda, vai se curvando para baixo na mesma velocidade? O que acontece? A bola fica caindo para sempre. Ela nunca mais atinge o chão. Isso, meus amigos, é uma órbita. E essa força é a gravidade. Ela é a resposta. É a gravidade que faz a Lua ficar caindo em volta da Terra, igualzinho à bola de canhão do nosso sonho. É ela que faz a Terra e os outros planetas caírem em volta do Sol. E é aqui que a gente entende a diferença entre massa e peso, que muita gente confunde. Massa é a quantidade de coisa que você tem, isso não muda. Seu peso é a força da gravidade te puxando. Por isso que na Lua, um astronauta tem a mesma massa, mas o peso dele é bem menor, ele pula mais alto. Para fechar, vamos juntar tudo e deixar um nó na sua cabeça para você pensar depois. A gente viu na terceira lei que toda ação tem uma reação igual e contrária, certo? E a gente viu que a gravidade é a Terra te puxando para baixo com a força do seu peso. Então, pensa comigo, se a Terra te puxa para baixo, será que você, aí agora parado ou sentado, também está puxando o planeta Terra inteiro para cima na sua direção com a mesmíssima força? A resposta, segundo Newton, é sim. Você e a Terra estão se atraindo com a mesma força nesse exato momento. Que loucura, né? Valeu por acompanhar a gente e até a próxima.